Essa crônica vai servir de lembrança dos velhos tempos em que as crianças ainda tinham um objetivo de ler, mesmo em tenras idades, a ponto mesmo de, aqui no Brasil, ter uma verdadeira avalanche de publicações de revistas infantis. Essas revistas infantis, que eram baseadas, primeiramente, na fantasia de Walt Disney, quando ele, nas suas gravações cinematográficas, ele criou até personagens como o Mickey Mouse, Pato Donald, Papagaio e outros mais. A Branca de Neve, os Três Porquinhos, tudo isso eram personagens de Walt Disney que se transformaram também em livros com esses personagens, livros infantis, mas o que eu vou me referir hoje são as revistas infanto-juvenis, que no Brasil teve uma época delas, a década de 50, de 60, a década de 70, existia o famoso Tico-Tico, existia a revista infantil, a revista juvenil, essas revistas da revista Conhecer e outras mais, e que formaram verdadeiros indivíduos e até mesmo crianças que se tornaram heróis montados nessas revistas. Entre elas, poderíamos citar Gibi, Guri, Vida Infantil, Vida Juvenil e tantas outras. E isso, as crianças se acostumavam a lidar, a sentir, porque é preciso sentir para poder compreender. A figura da criatividade dos livros infanto-juvenis. Existiam os heróis, existiam aqueles que eram os mais ponderados, os cientistas, os atletas, os que viviam em verdadeiras florestas, como um deles, o principal, foi Tarzan e sua companheira Jane. Que muitas crianças de hoje não sabem nem quem foi Tarzan como personagem juvenil. E, ao mesmo tempo, cada personagem desse tinha uma características de agirem. Como, por exemplo, Capitão Marvel tinha a companheira Mary Marvel, Capitão América e tantas outras, e tantos outros. Os Falcões. E isso ia distraindo a meninada e o jovem. As mensagens de heroísmo, de patriotismo, de ética, existia muito no comportamento desses heróis dessas revistas. Até com a propaganda do próprio humanismo, como é o caso de Branca de Neve e os Sete Anões. Quem era Branca de Neve? Branca de Neve era uma mensagem de uma moça que foi maltratada e depois ela recuperou-se pela sua bondade,
procurando fazer com que as crianças sentissem que a vingança não resolve problemas. O que resolve problemas são ultrapassagens das coisas ruins sem vingança. Era o que faziam os heróis da época, os falcões, o super-homem. E, por fim, outros mais recentes, como, por exemplo, a revista Xuxa, a revista O Pequeno Xerife. No Pequeno Xerife, você aprende até a história. Viana Mug descreve a história americana, a sua formação, e dá o título de Pioneiros e Bandeirantes. Ao passo que, mostrando com unhas e dentes de que fazer uma nação é também através da arte, e principalmente da arte cênica, a arte do teatro. E assim as personagens caminharam por muitos anos, mas a fase dantesca mesmo dessas personagens foi o após-guerra de 1945. As tropas aliadas contra as teorias e invasões nazifascistas na Europa e em outras partes do mundo. Tudo isso fazia com que a criançada se habilitasse a sentir os exemplos bons daqueles autores de coisas boas para as crianças. Os exemplos, não é talvez como hoje, que se trancam dentro de um quarto com uma telinha vendo sexo explícito. Isso não é mensagem de formação moral de uma criança e de um adolescente. Os personagens dessas épocas citadas já acima das revistas infanto-juvenis fizeram com que criasse na criança a ideia de heroísmo, de valentia, de defensor, de patriota, e não estimulá-los para as coisas fúteis, banais da existência cotidiana, ou por que não dizer cotidiana. Tudo isso é o que se propôs às revistas. Ainda hoje, a personagem das florestas, como Tarzan, como ele descrevia, desvendava o seu autor, desvendava com tanta maestria o que fazia um Tarzan dentro de florestas que eles chamavam de virgem, que eram florestas que ainda não foram conhecidas. E tudo isso é um motivo para que, na época, a juventude se entusiasmasse. Eu, pelo menos, me entusiasmei muito com duas revistas infanto-juvenis. Uma foi Xuxa e a outra foi O Pequeno Xerife. Xuxa era nada mais e nada menos do que um garoto e uma garota, Xuxa e Tininha, em plena Segunda Guerra Mundial, auxiliando os aliados nos combates naquelas cidades, naqueles terrenos tumultuados da Europa contra a doutrina nazifascista. Ali procurava-se dar um cunho de que a criança deveria crescer amando sua pátria, defendendo ela contra coisas e contra invasores.
era isso o que queria a revista Xuxa, que, aliás, eu fui um dos colaboradores dela quando fiz para essa própria revista, e foi publicada, uma... Como é que se diz? Uma palavra cruzada, em que eu botei a primeira horizontal, a palavra Xuxa, e o resto, as verticais e orientais. Fui premiado. Ganhei uma coleção de livros infantis. E depois, posteriormente, também, o Pequeno Xerife era mostrando a valentia do desbravamento do ser humano para fazer com que o oeste americano crescesse. Era a época dos chamados bandidos, era a época dos cowboys, dos heróis, era a antítese de bandidos. E ali se desfrutava verdadeiros momentos, até históricos, da história americana. Era um menino cowboy que vivia ali com os personagens indígenas e com os pequenos fazendeiros da época. E isso fazia com que a criança tivesse uma orientação social, geográfica, histórica, literária, para moldar a sua mente e fazer daquela criança um bom caráter. E não procurando em coisas que não têm nada a ver com a formação de uma criança. Então, isso é a colaboração, é a cooperação que deu as chamadas revistas infantis, ou infanto-juvenis. Eu tenho muito orgulho de ter pertencido a essa época, quando era jovem. Eu tinha os meus líderes, como o Príncipe Submarino, um homem que dominava os mares nadando, os mares cheios de submarinos nazistas e contra-torpedeiros aliados. E eles iam captando aqueles atos de heroísmo, de adestramento no mar. Era o Príncipe Submarino. E outras figuras mais. Super-Homem, a Mulher Bala. E também no policiamento interno da formação da nação, havia um personagem muito conhecido das crianças, que era Dick Tracy. Era um investigador, era um indivíduo que era treinado a descobrir crimes, roubos, fascínios, bandidos. E esse tornou-se um dos ídolos também da infância daquela época. Não no Brasil só, no mundo inteiro. Há quem diga que os Estados Unidos lucrou fazendo propaganda de sua própria cultura. Mas Xuxa não é propaganda da sua própria cultura. Xuxa era uma menina carioca, fininha, e um garoto paulista, Xuxa. Que aliás, esse nome, Xuxa, vem da pronúncia mal feita que ele teve do inglês quando os americanos agradeceram uma coisa a ele e disseram Xuxain. Aí os amigos dele não souberam pronunciar direito, só chamavam ele de Xuxa. E ficou esse apelido de Xuxa. E assim é a formação jornalística do Brasil, colaborando, cooperando para a sua formação.
dos anos 50, 60, 70, a juventude e a infância brincava com uma orientação que melhorasse a moral, a dignidade do cidadão, que fizesse da criança um futuro cidadão. Eu gosto muito de literatura e ainda hoje possuo coleções como do Pequeno Xerife e de Xuxá na minha biblioteca. Hoje em dia eu não sei, eu nem vejo. É tanta tecnologia e a formação humanística, filosófica da alma humana ficou diferente de antigamente. Dos obsoletos, dos arcaicos, mas não resta dúvida que hoje em dia tem processos diferentes, mais técnicos, mas não com o intuito de formar futuros cidadãos. E o Brasil formou verdadeira pleiade de crianças e jovens com os exemplos dessas figuras, das figurinhas de quadrinhos, das revistas do Brasil daquela época. Hoje, temos somente a lembrar, como eu estou lembrando aqui, sociologicamente, para que sintam que existia uma época que se valorizava a formação modelada à alma humana. E é o motivo central desta crônica que estou fazendo hoje. Agradeço a quem estiver ouvindo em cooperar, procurando fazer com que as crianças de hoje tenham uma formação também, pelo menos parecida, e não unicamente para as coisas tão tecnológicas. Estão usando a tecnologia erroneamente. E tudo isso, eu termino a minha crônica dizendo que com uma juventude bem preparada, teremos um futuro mais brilhante de uma nação. Muito obrigado.